Imagina. E aí, em 2012, eu montei a primeira web TV daqui. Então o pessoal fala muito de web TV agora por causa da pandemia. Imagina, eu faço web TV há 200 anos. A Juliana Monturim até o é muito pouco, porque eu comecei aos 15 anos. Então, assim, existia a Juliana que sempre teve que trabalhar dos 11 anos até aos 15. E eu fui trabalhar com vendas, né, com caixa de materiais de construção e tudo mais. Só que eu sempre gostei de entrevistar desde criança, sempre gostei, sempre tive nunca tive muita vergonha. Então, fui uma das crianças que mais falava, mas era muito inteligente também. Então, tinha toda essa perspectiva. E aos 15 anos eu fui procurar emprego num jornal, então eles já me deram um emprego. Então eu já. É a minha vida antes do jornalismo, né? Que eu falo que existe a faculdade, sim, aí eu falo sobre jornalismo, mas essa minha vida antes da comunicação, antes de trabalhar com isso, é muito curtinha. E aí foi muito rápido para chegar no que eu venho fazendo até hoje. Eu sempre amei Sandra Nemberg. Para mim, a Sandra sempre foi uma representatividade, porque eu era louca por bancada, né? Então eu queria apresentar um jornal de bancada. E ela com aquela voz imponente, do jeito dela falar, do jeito dela, sei lá, dar notícia era muito importante. Agora, enquanto jornalismo, sim, o Caco Barcelos. Com a sua escrita, com seus livros, com todo o que ele trazia do contexto, né, do universo da sociedade, do dia a dia, o Caco Barcelos representa também bastante para mim no jornalismo. É que assim, hoje eu construí uma flexibilidade muito grande, né? Então você vem para o home office e um trabalho que me prende de todas as formas, por celular, por computador e por tudo mais, mas que me propicia ter uma atividade que eu posso executar de qualquer forma e que eu posso levar a informação para as pessoas. Eu acho muito legal quando alguém acontece um fato, a pessoa fala assim, fala com a Juliana para ver se é verdade. E isso para mim assim é impagável. O jornalismo, a liberdade ela é intrínseca, né? Você tem que ter uma liberdade para você falar, averiguando os dois lados sempre, né? Esse é o princípio do jornalismo, da notícia e tudo mais. Você entende os conglomerados, os veículos de comunicação com donos, então cada um tem o seu tipo de liberdade. Eu, Juliana, tenho uma liberdade total. Eu tenho o meu portal, eu tenho o meu trabalho, a minha apresentação, a minha condução. São coisas mais leves, pautas mais leves, mas eu, como jornalista, se eu acabo vendo uma situação que é agravante, eu acabo conversando com prefeituras, acabo buscando o direito do consumidor e trazendo a informação. Mas a minha liberdade sempre foi, isso é uma realidade para mim, mas hoje ainda mais. Não dá para você olhar aos 41 anos que eu tenho e falar: "Estou totalmente realizada". Talvez realizada sim, acho que a palavra realizada pode ser, porque eu construí algo que eu quis, exatamente aquilo que a Juliana pensava aos 10 anos de idade, eu sou exatamente o que eu quero. Só que eu acho que realização é um fato constante, então eu quero mais, eu sempre quero mais, mas eu estou contente. O colunismo social, ele tem um grande futuro, porque o colunismo social, assim como tudo, ele se adaptou. Né? Então, antigamente, a gente dava muita notícia de casamento, viagem, havia uma leveza que hoje não existe muito mais. Hoje, o colunismo social é uma inauguração de uma empresa, é um lançamento de um produto. Então, o colunismo social ele se adaptou. Eu sou uma colunista social, já tem seus 12, 15 anos mais ou menos atuando mesmo, mas para você ter ideia, aos 15 anos eu comecei com o colunismo social no Jornal da Cidade, lá em Taubaté. Então, assim, o colonismo social, ele se adapta, ele traz notícias como casamento, ele traz como debutante, como pessoas que estão na sociedade, porque é isso que é o mote, né? Mas ele se adaptou e ele traz essa questão do empreendedorismo como uma forma muito maior. Não cabe mais só coisas muito amenas. A pessoa tal foi viajar, a pessoa tal. Não, hoje a gente fala de uma forma muito mais com conteúdo mesmo, né? Quando você vai falar de um lançamento, quando você vai falar de um produto, quando você vai falar de uma experiência. Por exemplo, eu trago muitas experiências, então tem um lançamento de um restaurante aqui. Eu não vou lá e só falar, lançou. Eu vou lá provar, eu vou lá aprovar ou não aprovar. É que assim, como você falou, eu sou realizada nas minhas esferas da comunicação. Mas existem duas coisas que eu ainda talvez gostaria. Atuar mais ainda com apresentação, então apresentar mais e mais eventos, viver muito disso. Já é quase meus 50% de tudo que eu atuo,
Mas eu queria mais, isso é uma grande ambição para mim. Mas eu também gostaria muito de ter um programa de auditório. Acho que durante um tempo, assim, acho que eu tenho uma ambição ainda com isso. E se fosse possível que tivesse uma junção com a parte de criança, não queria a Xuxa deixa, não é isso, mas que tivesse esse contexto infantil junto também, sabe? Uma coisa gostosa de trazer para as pessoas do dia a dia. Eu acho que assim, ó, o programa de auditório é muito legal, porque você tem o contato com o público, né, ele tá lá, ele existe lá. E aí, com a presença do meu filho, eu noto que falta um pouco disso, dessa coisa gostosa de falar para criança, de trazer notícias edificantes também. Um pouco disso e não necessariamente só na TV aberta, faria na TV aberta, mas no streaming mesmo, né, até mesmo na Netflix, ter um conteúdo que fosse bacana. Você sabe que o meu TCC, gente, eu tenho muito orgulho de falar do meu TCC, porque o meu TCC foi muito condecorado, foi muito aplaudido, as pessoas amavam, né, então eu fiquei muito feliz. Eu montei uma TV educativa, um programa educativo, no qual eu ensinava as crianças a conhecer a própria cidade, a Foco em Comunicação. Então, eu fiz um jornalismo de regional já. E eu apresentei o programa com 2 crianças de 12 anos, à época, para contar por que o hino nacional, qual é a história, quem é o prefeito. Então, eu trazia um conteúdo para as crianças de uma forma muito legal. Então, eu sempre tive, sempre gostei dessa pedagogia. A gente tinha músicas direcionadas, tinha música terapia no TCC. Então, assim, é uma coisa que eu sempre gostei e eu nem sabia que eu ia gostar tanto. E após ter filho, acho que isso ficou mais aflorado. Ah, eu, eu sempre gostei de usar minha profissão para fazer o bem. Então, meu objetivo pessoal é sempre somar. Se não for para somar, eu sempre falei que eu sumia, né? Eu sempre usei uma frase isso, ou soma ou some, entendeu? E eu sempre gostei de somar com as pessoas, fazer com que aquilo edificasse mais, fazer com que aquilo fosse maior com a minha presença. Eu tenho um objetivo pessoal de sempre ter o equilíbrio entre equiparidade, entre mulheres e homens, entre gêneros, trazer realmente essa realidade para o dia a dia. Então, assim, o objetivo pessoal é que eu possa fazer a diferença com a minha profissão, isso para sempre. O jornalismo, ele não permitia esse tipo de trabalho que eu desempenho hoje, porque o jornalismo ele era muito sisudo, vamos colocar assim, né? A gente tinha um perfil muito fechado, não cabia para o jornalismo a gente acabar indicando, colocando, ah, nossa, minha roupa, meu look do dia, ah, hoje eu tô fazendo isso, indicar um supermercado, indicar alguma coisa, isso não cabia. Mas eu fui notando que a comunicação, ela também, que o jornalismo ia perder um pouco o campo, se eu não me adaptasse à nova realidade, que era a realidade de experiências. Porém, a minha diferença é que eu realmente influencio, porém eu tenho a credibilidade do jornalismo. Então, se eu provar alguma coisa, eu tô provando aqui um café, ele não for bom, eu não vou te indicar. Você pode me pagar horrores, mas ele não vai ser indicado, entendeu? Então, assim, eu tenho uma responsabilidade muito maior como influenciadora. E eu quis me tornar influenciadora porque pela confiança e pela credibilidade que eu tenho. Então, eu influencio você, se você quiser, né? Se for do seu agrado alguma coisa que eu acabar indicando. E se eu indiquei, no mínimo eu provei. Então, vai ter essa certeza. E aí, acabei entrando nisso. Meu bebezinho acordou. Acho que vai ser bom, porque vai chegar a pergunta dele aí. Espera só um minutinho. Só um pouquinho, por favor. Aqui tem um monte de gente. Um monte de gente. Oi, gente. Oi. Oi, gente. Vocês estão bem? Oi. Oi. Eu nem sabia que eu precisava tanto de um ser humano tão pequenininho, banguelinho, bravinho e ao mesmo tempo tão sorridente no meu colo. Nunca quis ser mãe. Nunca pensei assim pra mim, no entanto que eu tenho 40 anos, foi quando eu decidi que eu acho que faria parte do meu relacionamento, né, era casada há 12 anos, e quando eu tomei essa decisão porque na nossa profissão de comunicação, vocês vão notar, não cabe muito bem alguns tipos de relacionamento, às vezes a gente se dedica muito à profissão, mas hoje, assim, eu vou falar pra você, a palavra adaptação é minha vida. A eh a gente tem que entender que o equilíbrio é fundamental. Aquilo que te tira a paz não deve mais fazer parte do seu dia a dia. Isso, se eu posso falar alguma coisa para as novas gerações, isso é muito importante dizer para vocês. Então, quando o que eu vi? Que eu precisava de algo que fosse além da minha profissão. Eu estava realizada, eu estava feliz, eu tenho muita coisa legal, viajei muito o mundo, fiz muitas reportagens, escrevi, apresentei, mas faltava alguma coisa para mim. E eu não sabia o que era até engravidar, até ter ele. E mudou completamente minha vida, né, não tem jeito da gente falar que não muda. Mas é isso aqui, ó,
É a experiência e é uma responsabilidade muito grande também. Entendam o jornalismo como algo que soma com vocês. Infelizmente hoje as profissões elas estão muito dispersas. Então você tem os novos influencers, você tem os novos tiktokers, assim por diante. Então assim, seja o que você pode ser de melhor e seja apaixonado pela sua profissão. Porque daí você não para, sabe? Porque se você falar, ah, eu tô fazendo por fazer, meu, vai fazer outra coisa. Porque jornalismo não dá pra fazer por fazer. Eu não seria outra coisa, entende? Hoje, por exemplo, se você falar, Ju, tem assim algo que eu falaria pra você, nossa, se eu não fosse jornalista, seria engenheira. Não dá pra mim. Então, essa certeza é muito legal. Então, olhe no espelho, veja se você seria feliz ganhando pouco, ganhando muito, trabalhando pouco. Isso é muito importante para você saber se você está na profissão certa. E o jornalismo mudou bastante, mas o que não mudou é a verdade. A verdade, ela tem que ser intrínseca ao jornalista. Se em algum momento ele pensou em mentira, ele está fazendo jornalismo de forma errada. Então, é essa a avaliação. Obrigado, Julia. Ah, imagina. Obrigada, eu que agradeço. Dá tchau. Gente, obrigada, Fapcom. Obrigada, gente.